Bem-vindos ao canal Leito Sem Mácula. Mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para falar sobre casamento. E hoje é a continuação, edificando a casa sobre a rocha. Bem-vindos, amados. Então, eu quero começar a trazer uma ideia para vocês de como é alguém com a casa edificada sobre a rocha. Talvez você já tenha ouvido falar de Jó, cristãos ou não, muitas pessoas já ouviram falar de Jó, as pessoas citam paciência de Jó, né? A Bíblia fala que havia uma cerca, uma sebe, que isso é uma cerca vegetal, que cercava Jó, né? Não que seja cerca vegetal, mas era uma espécie de uma proteção que estava sobre Jó, citada por Satanás, né? Satanás, ele observava Jó. Quando ele se apresentou a Deus, Deus deu bom testemunho de Jó e falou: tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, temente a Deus? E Satanás fala: também tu o cercaste com a tua sebe, o Senhor abençoa toda a obra da mão dele, né? Tudo que Jó faz dá certo, Jó é próspero. Então Satanás, ele observava a vida de Jó e ele sabia que tinha uma cerca na vida de Jó que ele não podia ultrapassar. Por quê? Porque Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Por isso ele não podia passar aquela cerca, porque Jó era um homem que praticava as boas obras do Senhor. Jó era um homem que praticava, então Satanás não podia entrar lá, né? Eu quero falar também do esconderijo do Altíssimo. Muitas pessoas deixam a sua Bíblia aberta no Salmo 91, né, como algo protetor na sua casa. Não, meu amado e minha amada, a sua Bíblia aberta no Salmo 91 não te protege. O que te protege é praticar a palavra de Deus. E o próprio Salmo 91, eu não vou ler ele todo não. Depois ele fala de todo o livramento que Deus dá, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, que ele te livrará do laço do passarinheiro, e tantos outros livramentos que fala aqui nesse Salmo. Lá no versículo 14 ele vai dizer assim: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Por que isso? Porque a pessoa que está no esconderijo do Altíssimo, ela pratica a palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus está sobre a proteção dele. Mas se a pessoa não pratica, se a pessoa mente, ela sai dessa proteção e desse abrigo. Se a pessoa fala mal do outro, ela sai dessa proteção e desse abrigo. Se a mulher não é submissa ao marido, ela sai dessa proteção e desse abrigo. E se o marido não ama a esposa como Cristo amou a igreja, também sai desse abrigo, desse esconderijo do Altíssimo. Aí entra a prática da palavra de Deus e a proteção de Deus no seu lar. Você precisa praticar a palavra de Deus, né? 1 João 5,18 vai dizer que aquele que é nascido de novo, ele conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por quê? Como ele se conserva? Praticando, obedecendo a palavra de Deus. A missionária Marta vai ler um texto que dá uma ideia do que você, como dentro do casal, o marido e a esposa tem que fazer, obedecendo a palavra de Deus, para que tenha um sucesso no seu casamento, né? Para que seu casamento seja bom e harmonioso. Missionária Marta. Então, vamos ler Efésios capítulo 5, no versículo de número 22, vai dizer os deveres domésticos. O que nós temos que fazer como marido e como esposa. A Bíblia diz no versículo 22 do capítulo 5, vai dizer assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
Veja que maravilha, né? Seguindo a palavra de Deus, se você, meu amado e minha amada, você é crente, está na igreja, se você é servo do Senhor, pratica a obra de Deus lá na sua igreja, você tem uma função, você tem um cargo, não importa qual seja, você é um membro. Você pode fazer campanha, você pode jejuar, você pode orar. Se você não praticar isso, a sua casa está na areia, você vai cair, a tua casa vai cair. Não adianta fazer campanha, jejum, oração, 21 dias de jejum de Daniel, se você não obedecer a palavra de Deus, a sua casa cai. Pode ser a função que você tiver dentro da igreja. Você pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser missionário, pode ser missionária, pode ser o que for. Se você não obedecer a palavra de Deus, a tua casa vai cair. Você precisa praticar a palavra de Deus. Então, amados, a casa que ela é edificada na rocha é a casa que obedece. Isso aqui, e tem outros versículos que você vai ler aí, porque não dá pra gente ler tudo. Nós estamos tentando passar aqui de uma forma geral para você. Depois, cada assunto a gente vai abordar separadamente. Mas então você pode complementar a sua leitura aí com alguns textos, né? Tito 2, do 3 ao 5. E 1 Pedro, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ainda tem 1 Coríntios 7, né? E tem muitos textos ainda para você ver sobre casamento, tá bom, amado? Você vai ter que praticar, tá? Não adianta você se esforçar em oração se você não praticar a palavra de Deus. Você não pode enganar Deus. Deus está vendo as suas práticas. E se a sua prática não é uma prática de acordo com a palavra dele, você pode ficar orando, meu amado, 24 horas que não vai mudar nada. Tá bom? Então, a casa na areia é a pessoa que vive uma fé fraudulenta, ou a pessoa que não conhece Deus, né? Mas a pessoa que mente, a pessoa que fala mal do outro, a pessoa que tem relacionamento sem transparência. O meu relacionamento tem que ter transparência. Eu amo a minha mulher me ama, e nós temos transparência um com o outro. Eu não tenho medo dela ver meu telefone, ela tem senha do meu telefone, senha de rede social, ela tem tudo que é meu. Ela não tem motivo para desconfiar de mim, e eu não tenho motivo para esconder nada dela, eu não tenho nada a esconder. Eu sou transparente, tá entendendo? Porque eu pratico a palavra de Deus. Você tem que ter transparência. A pessoa, o cônjuge tem que ter transparência com o outro, senão você está escondendo alguma coisa, você tem esse negócio de minha privacidade. Casamento não tem privacidade um com o outro. Casamento é fim, a vida dois. Agora nós deixamos de ser dois, agora nós somos um. Né? Então, como Gênesis 2:24, né? Nós somos agora uma só carne. Então nós agora não vemos mais o meu, agora é o nosso. Não tem minha televisão, não tem meu sofá. É nossa casa, é nossa família, é nosso. Né? Então nós temos que seguir tudo conforme a palavra do Senhor. Sim. Então relacionamento sem transparência tá na areia. Contaminação, relacionamento que começou contaminado, a pessoa que teve múltiplos parceiros sexuais, a outra do outro lado teve múltiplos parceiros sexuais, aí de repente essas pessoas casam e tá cheio de espírito maligno ali naquela relação. Meu amado e minha amada, esse relacionamento vai ter problema futuro. A pessoa pensa que não existe, nós não estamos sozinhos nessa terra, existe os seres espirituais e existe os seres espirituais do mal que estão aí para destruir vida e destruir família. E se a tua vida estiver cheia de ilegalidade, eles vão entrar. Se a tua vida toda foi desse jeito, eles vão entrar. E você vai precisar se arrepender, pedir perdão a Deus para consertar isso na sua vida. Tá bom, amado? A insubmissão da mulher, a mulher que não se submete ao marido, o casamento tá na areia, né? O autoritarismo do marido, porque a autoridade é o marido. Ele é o sacerdote do lar, mas é autoridade, é diferente de autoritarismo, tá? Não é essa coisa, mulher faz isso, mulher faz aquilo, mulher lava a louça, esquece isso. É em amor, é como Cristo amou a igreja. O que eu faço para Jesus não é forçado, é porque eu amo Jesus. E da mesma forma, a mulher que se sente amada, ela vai servir ao marido da mesma maneira, porque ela sabe que é amada. Pornografias que as pessoas assistem juntas ou separadas, isso está na areia, isso vai trazer espírito maligno também, ele vai derrubar a sua casa, tá? Você precisa entender que tudo que você faz de errado é uma brecha que você dá para o inimigo entrar na sua casa, seja dentro do seu relacionamento ou seja fora. Se você mentiu para o seu vizinho, você está dando a chance de Satanás entrar na sua vida. Se você mentiu no seu trabalho, você está dando a chance de Satanás entrar na sua casa, de demônios entrar na sua casa. Então você tem que praticar a verdade, andar na verdade, andar reto com o Senhor, porque assim você vai estar com a sua sebe, a sua cerca fechada e a sua casa protegida. Sobre a rocha. A pessoa que não é assim, ela é como uma cidade sem muro.
O casamento, a casa é uma cidade sem muro. Satanás entra e faz uma bagunça. Ele joga marido contra esposa, esposa contra marido, joga pai contra filho, filha contra mãe, e a casa fica uma bagunça generalizada. Por quê? Porque eles não obedecem à palavra de Deus. O segredo é obedecer, praticar a palavra de Deus. Assim você vai estar na rocha e não vai estar na areia. O casamento também, amados, que começa com pessoas que já se divorciaram. A Bíblia diz, amados, aqui em Marcos, não é o pastor Evandro que está dizendo, é Marcos 10, capítulo 10, versículos 11 e 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. A sociedade, ela diz que você pode se divorciar e casar de novo, mas a Bíblia não. Porque na Bíblia diz que se você casar de novo, você comete adultério. Então, se você casar de novo, o seu casamento já começa na areia, porque já é uma relação que começa em adultério. E onde tem adultério, tem espírito imundo, porque onde tem pecado, tem espírito imundo. Então seu relacionamento já começa na areia. E você vai precisar se arrepender disso e consertar isso na sua vida, para que esse espírito maligno não tenha a força de destruir uma família de novo. Você vai precisar se arrepender, reconhecer que errou. E nós vamos trazer um próximo vídeo para a pessoa que está nessas situações se corrigirem, se consertarem. Você não fica turbado se você está nessa situação aqui. A gente não está aqui para botar culpa e botar peso em ninguém. Nós estamos aqui denunciando um erro, denunciando um pecado e vamos apresentar a solução para você, para a sua casa estar sobre a rocha e não sobre a areia. Porque é isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para a sua família. Que a sua família fique na rocha. Nós vamos ajudar você. Tá bom? Em Atos capítulo 3, versículo 19, vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, o Senhor sempre nos convida ao arrependimento. Então, se você, mulher, se você, homem, né, não dava devida benevolência ao seu marido, não tinha uma união sexual contínua com seu cônjuge, se arrependa-se hoje. Se você mentia, se você não era transparente, se você veio de um relacionamento contaminado, se você adulterava, seja lá qual for o pecado, hoje o Senhor te convida a se arrepender. Hoje é dia de arrependimento, é dia de restauração, é dia de cura. Não tem como eu edificar meu casamento se eu não aprender o que eu estou fazendo de errado e me consertar. Então hoje o Senhor te convida: arrependa-se. Arrependa-se, mulher, esposa, e arrependa-se, marido. Amém. No próximo vídeo nós vamos orar com você, vamos apresentar a solução, trazer o arrependimento e orar junto com vocês para que saia toda a contaminação da sua casa, todo espírito maligno que se aproveitou até hoje, seja repreendido e saia no nome de Jesus. A paz do Senhor para você, para sua casa, para sua família. Que Deus abençoe. Bem-vindo ao Leite Sem Mácula sempre. A paz.